Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou Daniel e no vídeo de hoje eu vou comentar as minhas leituras da semana. Tem Doutor Estranho, tem Vingadores, tem Homem-Aranha, tem Pipoca e Nanquim. Mais detalhes dessas leituras depois da vinheta. Já eu começo a falar das HQs. Queria lembrar que o canal Poptopia precisa da sua ajuda. Se você gosta de nosso conteúdo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ajude o canal a continuar crescendo nesta plataforma. Se for comprar suas HQs na Amazon, eu vou deixar um link na descrição que você pode contribuir com o canal comprando através desses links. Sem mais delongas, vamos falar de gibi porque isso é muito bom. Quero comentar hoje é uma HQ da Pipoca e Nanquim, que já foi lançada há algum tempo, acho que ela foi lançada no ano passado, chama Funny Creek, né? Uma história nacional, né? Produzida aí pelo pessoal do Stout Club Studio, mais especificamente o Rafael Scaove, Rafael Buquerque e Eduardo Medeiros. É a história de um desenho animado, né? Que a gente tem a protagonista aqui, uma menininha, e que ela acaba indo parar dentro do seu desenho preferido. Esse gibi já foi amplamente divulgado, né? No seu lançamento, os vídeos do Pipoca e Nanquim costumam fazer muito sucesso. Essa é mais uma daquelas HQs que eu acabei fazendo aquisição por ter entrado em oferta relâmpago da Amazon, né? Ela estava aí, acho que a 26, 27 reais na última semana, nessa promoção das HQs, e eu acabei ficando curioso por conhecer esse material. Até porque é um tipo de leitura que, se eu não curtir muito, eu posso direcionar aqui para os meus filhos lerem por ser parecido. Eu tinha a impressão de que ela era mais voltada para um público infanto-juvenil. Apesar de ser, realmente, ela é muito mais cartunesca, muito mais leve, né? Mas ela tem sim uma lição de moral, uma história, um plano de fundo mais elaborado e que torna a história interessante para público de todas as idades. A gente vai ver uma espécie de história até de metalinguagem, de o desenho, a história que acontece paralela fora do desenho, os personagens em algum momento tendo essa visão, essa percepção de que eles são personagens de uma animação, enquanto que a menina que cai lá dentro, ela está vivendo uma aventura com os personagens favoritos dela, e aí fica o desenrolar da história, uma história que acaba se concluindo de maneira até pouco previsível para aquilo que se imaginava de uma HQ que se denomina Funny Creek. Então eu gostei bastante, achei legal, acho que vale a pena aí se você achar uma oportunidade. Não comprei no lançamento, mas está aí Funny Creek do Pipoca e Nanquim, diretamente da Amazon para nossa estante. Um HQ que eu li essa semana e que me surpreendeu positivamente bem, mas pensando também em indicá-la para jovens leitores, A Teia do Homem-Aranha. Trata-se de um HQ em capa cartão com 112 páginas e ao preço de R$ 26,90. Essa é uma história que mostra aí uma iniciativa, né, do Tony Stark de montar uma escola para jovens brilhantes, vamos assim dizer. E entre esses jovens brilhantes ele escolhe como um dos integrantes desta equipe o Peter Parker. Mas aqui o Peter ele precisa interagir com outros jovens, como a Garota Demônio, uma jovem que está fazendo intercâmbio, mas as suas origens são em Wakanda, um jovem ajudante do Homem de Ferro. E esses personagens, eles são meio que tutorados, né? A professora deles é para ser a Garota Esquilo. Essa história, me parece que ela não ocorre no universo 616. A gente tem alguns elementos aqui que lembra muito aquela animação The Ultimate Spider-Man, mas também, talvez, eu não joguei, por exemplo, o Homem-Aranha do PlayStation 4, então talvez possa ser também daquele universo, mas não tem nenhuma referência a que número que é. É uma história de super-heróis juvenis, adolescentes, lidando com desafios de tanto aprenderem a trabalhar com equipe, mas também a lidar com as questões
as possíveis consequências de estarem ali associados a super-heróis. A maioria deles tem ali algum tipo de proximidade à comunidade heróica que vai fazer com que eles se tornem alvos em determinado momento. Lembra muito a dinâmica daquela série dos Campeões, que era inclusive com o Hulk, né? A Miss Marvel, o Miles Morales. Aqui a gente tem uma pegada um pouco mais de heróis iniciantes. É uma leitura leve, uma leitura simples. Fica a dica aí, nada memorável, mas que diverte e entretém. A Teia do Homem-Aranha, lombadinha quadrada. Essa semana eu peguei para ler duas HQs que estão sendo relançadas pela Panini e eu queria avaliar se valeria ou não a pena embarcar nesses novos formatos. Eu estou falando aqui de Doutor Estranho Shambhala. Shambhala é uma graphic novel da Marvel, né, que foi publicada já pela Panini em capa dura, são cerca de 68 páginas, e essas 68 páginas na época eu acredito ter pago algo em torno de 22, 23 reais. É uma história escrita pelo J.M. DeMatteis com arte do Dan Green. A gente tem uma edição que primeiro de tudo é interessante dizer que ela é muito voltada para prosa. A gente não tem uma história com a dinâmica tradicional de quadrinhos, com balões de fala, com tudo mais. Ela é realmente uma história em prosa, né, com bastante texto, com uma arte muito bonita. É o Doutor Estranho revisitando a origem do seu treinamento lá no Himalaia. Ele vai atrás de um presente que foi deixado pelo ancião para ele. Esse presente acaba se tornando um grande desafio para o Stephen Strange. Ele descobre ali novas camadas de realidades, novas formas de acessar a magia e as consequências disso, as possibilidades de explorar essas novas dimensões, esses novos campos. É uma história onírica, né? Se fosse o Sandman, por exemplo, aqui não faria diferença nenhuma, porque é uma história que passa aí entre os tecidos das dimensões, vamos assim dizer, mas usando sempre o elemento da magia como substância de elo de ligação na narrativa. Então a gente tem uma história rica, densa, porém curta, né? É uma história curta, é uma história que mostra o lado mais explora mais o lado psicanalítico do Doutor Estranho. Não entendo que esta obra tenha a necessidade de ser lançada com o luxo que está sendo lançado. Acredito que se fosse reimpressa esta mesma edição, na iminência do filme, com um preço um pouco mais acessível, talvez fosse mais interessante para novos leitores ou para quem de repente não tenha e está atrás de colocar essa HQ na estante, né? Então fica aí, se você não tem, pode tentar adquirir essa daqui como alternativa, ou também pode comprar a nova que está sendo lançada pela Panini. É uma história de razoável para muito boa, para boa, mas não tem assim diretamente nenhuma relação, pelo menos parece que não tem nenhuma relação com o filme vindouro aí do Doutor Estranho. Na sequência eu falo de Avantes Vingadores, né? Uma edição da revista mensal lá de julho de 2011. Esta edição trouxe justamente os Vingadores Primordiais, que foi uma história escrita pelo Brian Michael Bendis com arte do Alan Davis, reunindo, depois da Guerra Civil, pela primeira vez o Homem de Ferro, o Capitão América e o Thor em uma aventura onde os três justamente vão para Asgard e ajudar o Thor a lidar com uma situação de desesperança, de desespero, de desarticulação. Asgard está sob domínio de alguns terríveis inimigos e eles estão não só desconectados dos seus poderes, das suas capacidades, mas estão também num ambiente extremamente hostil. Apesar de ser uma história interessante, porque explora a dinâmica do trio ali que seria a carro-chefe na Marvel, né? O Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, a gente não tem uma história, assim, por assim dizer, que é incrivelmente bem construída, que o Bendis tenha se debruçado para escrever um clássico moderno. Não, ele
mostra ali como seria a vida do Capitão América, do Homem de Ferro e do Thor em um cenário asgardiano medieval e tendo que lidar com desafios com essas características, né? Mas o grande mote dessa história é os três colegas Vingadores discutirem a sua relação e unirem forças, superar suas diferenças, deixar as diferenças de lado e voltarem a trabalhar junto, né, em prol de um objetivo em comum. Então a gente tem ali uma tentativa de fazer com que eles façam as pazes, e aí essa história fica com este objetivo mais claro. Essa HQ também vai ser relançada, agora acho que como Marvel Essenciais. Eu acho que não vale a pena. Se você tiver a oportunidade de ir no sebo e encontrar esse número, você vai ler a história e você vai entendê-la com a mesma facilidade, e não é difícil de encontrar, porque é uma revista mensal que tinha uma tiragem aí considerável, alta. Então se você procurar Avantes Vingadores número 48, você encontra aí até com relativa facilidade nos Mercado Livre, estante virtual, grupos de Facebook. Então, assim, a capa dura e o formato novo que eles estão lançando, não creio que seja necessário para uma história bem datada lá em 2011 fazia sentido. Agora não sei se faz. A não ser que você queira muito ter na sua coleção e faz muita questão de ter o material em capa dura. Como eu sempre digo aqui no canal, falar de gibi é sempre bom. Essas foram as leituras da semana. Forte abraço e até a próxima.